Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros. Nem sou como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo o que possuo. Mas o publicano ficou à distância. Meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Eu vos digo, este publicano voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Na terceira semana da Quaresma, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos, queridos irmãos e irmãs, um evangelho muito profundo, um evangelho que mexe profundamente, repetindo, com o nosso íntimo, com o nosso coração, com o nosso eu mais profundo, o eu mais profundo. O fariseu e o publicano sobem ambos ao templo para rezar. Começa o texto assim. Podemos dizer que sobem juntos. O caminho era o mesmo. Em todo caso, encontraram-se juntos no mesmo lugar. Um lugar sagrado, um lugar especial. No entanto, estão divididos e não há qualquer comunicação entre eles. Ambos percorrem os mesmos caminhos, mas não caminham juntos. Ambos se encontram no templo, mas um ocupa o primeiro lugar e o outro fica no último. Ambos rezam ao Pai. Então percebem, o objetivo parecia ser o mesmo. Eles estavam indo para o mesmo lugar, mas com um coração diferente um do outro. Com o coração sem sintonia pelo lugar que iam. Porque o lugar que iam, o lugar sagrado, o lugar importante, não poderia ter posturas tão diferentes quanto aqui o texto de hoje nos apresenta. Ocupar o último lugar, ocupar o primeiro lugar, aqui está a preocupação. Porque ambos iam rezar ao Pai de amor, ao Pai de perdão, ao Pai de justiça, ao Pai da misericórdia. Ambos, mas o sentimento não era o mesmo. Não era o mesmo. Irmãos, partilhando com você isto aqui, isso pode acontecer com cada um de nós também. Porque todos nós vamos à missa, andamos provavelmente e muitas vezes pelo mesmo caminho, ou ainda que seja lugares diferentes, caminhos diferentes, mas vamos chegar na mesma calçada. Vamos passar pela mesma calçada. Vamos subir os mesmos degraus para estar lá na igreja em adoração ao Senhor.
mas o nosso coração nem sempre é com o mesmo sentimento do encontro com o Senhor. Aqui mostra claramente esse olhar desses dois homens. O cobrador de impostos não se atreveu sequer a entrar na igreja. Ficou na porta, olhando para o altar e reconhecendo a sua miséria. Quanto o fariseu, ele esqueceu de onde estava e se colocou no altar. Ele se colocou no altar, porque ele não era ladrão, não era isso, não era aquilo, não era como os outros homens. Ele se colocou no altar, no pedestral. Ele tirou Deus e colocou-se a si mesmo. Aqui é que está o grande problema da nossa vida espiritual, quando o nosso eu fala mais do que a nossa experiência com Deus, a nossa experiência, o nosso encontro com o Senhor. E aqui Deus diz aqui que aquele que reconheceu o pecado voltou para casa justificado, ou seja, voltou para casa em paz, voltou para casa com aceitação do amor de Deus no seu coração, voltou para casa redimido, voltou para casa lavado, voltou para casa santificado, enquanto o outro continuou a sua vida mesquinha, desencontrando-se com Deus do amor. Talvez este era um daqueles que depois gritaram lá, crucifica-o, lá naquela praça, cheia de gente, e Jesus sendo colocado ali para ser escolhido, e alguém gritou, crucifica-o. Certamente, essa postura desse homem arrogante é a postura de quem gritou, crucifica-o. Portanto, amados irmãos e irmãs, hoje nós somos provocados com a palavra de Deus para nos perguntarmos como eu tenho feito a experiência com Deus, com o Senhor, de que modo eu tenho me colocado na presença de Deus, como eu tenho de fato vivido essa experiência. Então que hoje consigamos nos reconectar com Deus, de forma que a experiência com Ele seja única, seja bela, seja santa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José nos ajude a sermos humildes, nos ensina o seu caminho de humildade, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.